Olá, estamos aqui novamente com o nosso podcast Trivia Vozes da Sabedoria e hoje nós vamos falar sobre música, sobre som. Nós vamos falar sobre quem transforma o som em energia. E o nosso convidado de hoje é Alan Mark, um homem que vem trabalhando a energia do som e que descobriu através do som a força da energia e da espiritualidade. Alan é um filho de santo meu iniciado, uma pessoa que vem trabalhando comigo nessa trajetória dele já há uns 5 ou 6 anos e que tem, através da música dele, trazido um grande desenvolvimento não só para ele mesmo, mas para todos nós que estamos junto dele nessa jornada energética e mágica. Olá, Alan, bem-vindo ao nosso estúdio, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, gratidão. Muito feliz de estar aqui. Muito grato por tudo, né, dessa trajetória no caminho espiritual e na música também. Fala um pouco para as pessoas como que você começou a sua trajetória na música e como tem sido esse desenvolvimento até agora. Desde criança, né? Eu tenho um histórico musical na família, né? Meu pai, meus tios, e eu comecei a tocar muito cedo, me interessar por música. E a espiritualidade surgiu na minha vida na infância também. Né, tinha um centro de umbanda perto de casa, eu escutava os atabaques, aquela vibração já mexia comigo desde cedo. E é mais ou menos isso. E uma coisa vem agregando a outra, né? Eu comecei na espiritualidade, eu fui parar no Ritual da Senhora, já depois de muito caminhar, através da música, né? A senhora me chamou para tocar. E dali eu comecei meu desenvolvimento na tradição trívia. Na verdade, eu te chamar para tocar foi a isca que eu peguei para poder trazer você É para esse caminho, né? Foi através da música que eu consegui te encantar para que você entendesse que a força da espiritualidade também atuava através da sua música e através disso que muitas curas podem ser processadas não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ali ao redor. Sim. E como você tem visto a música a partir de então na sua vida? Então, a música sempre foi muito presente para mim, né? Quando eu comecei a tocar, tive uma fase rebelde, gostava só de metal, e depois disso eu comecei a tocar na noite profissionalmente, e isso veio trazendo... eu fiquei mais eclético, né? Eu não fiquei tão radical quanto na adolescência. E junto com a espiritualidade, isso agregou de forma diferente, porque num show convencional eu tento levar entretenimento para as pessoas, né? Quando eu toco em algum ritual, é totalmente diferente. Eu tento tocar o interior da pessoa através do sagrado. Quando foi que você percebeu que a espiritualidade e a arte elas podiam caminhar juntas? Eu percebi isso bem cedo também, muito antes de eu começar a caminhar de verdade na espiritualidade. Porque, na verdade, eu fugi um pouco, né, desse meu caminho espiritual. Né? Eu entrava numa religião e saía, ia para farra, e aí voltava, ficava nessa. Mas, ainda na minha adolescência, eu toquei numa banda católica. E eu tive experiências muito importantes. Eu fui tocar num retiro de carnaval, certa vez, e ali acontecia uma coisa que a gente não vê, nem nas igrejas, né? Enquanto a gente tocava, as pessoas entrando em transe e caindo no Espírito Santo, como eles dizem. Isso é uma prática que não é nem muito bem vista pela igreja, né? E ali eu percebi que a vibração do som toca as pessoas, né? E eu comecei a utilizar isso nos meus shows também convencionais, nos meus shows normais na noite, né? Como que eu fiz esse paralelo? Eu observava, né, a reação das pessoas quando a pessoa estava se divertindo, quando a pessoa estava meio fechada, e aí eu ia mudando o repertório. Eu não gosto de trabalhar com um repertório pronto, sabe? Eu tenho um repertório base já pronto para tocar, mas eu chego ali, eu vejo que aquela pessoa ali gostou mais de um reggae, então vou tocar um reggae
direcionado para aquela pessoa ali. Sim. Isso é uma forma de trabalhar a espiritualidade fora do âmbito espiritual uma forma também. de alcançar o outro através daquilo que a pessoa tem a sensibilidade de perceber através do som, né? Bom, as leis herméticas, elas dizem que nada é imóvel, né? Que Sim. tudo vibra. E como é que você enxerga essa verdade na música? Foi exatamente a partir disso que eu falei, né? Quando eu comecei a tocar na igreja e via as pessoas caindo ali no Espírito Santo, como eles dizem, né? Eu não sou católico, eu sou um bruxo, né? Mas eu tive uma caminhada em várias outras religiões. E é exatamente isso, tudo é vibração, né? Tudo é vibração. Eu posso tocar um acorde aqui e soar de uma forma para você e para outra pessoa soar de uma forma diferente, né? Então essa leitura, essa troca energética, isso cria um movimento, né? É o que as leis herméticas dizem, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. É quando a gente percebe, por exemplo, o toque de um tambor, o toque Sim. de uma música dentro de um ritual, e quando essa energia ela vai trazendo, vai criando uma forma, porque o som cria uma forma, Sim. né? O som ele não é só de se ouvir, ele é de se sentir, né? Nós temos outras percepções que estão ligadas ao som, Isso é né? muito interessante que a senhora está falando. Quando eu comecei a aprender música, né, eu observava meu pai, meus tios tocando. Eu tinha o hábito, quando meu pai estava tocando violão, eu deitava no colo dele, isso criancinha, né? E eu ouvia o som, aquela vibração ali, as notas tinham formas e cores para mim. E depois eu comecei a tocar naturalmente, mas quando eu fui estudar música, eu percebi que isso não era comum para todo mundo, que as pessoas não enxergavam as notas, os acordes como formas e cores, da forma que eu enxergava. E eu sinto isso até hoje. E eu tive muita sorte porque eu tive um professor, ele um homem de mente aberta, e ele conseguiu traduzir isso para me ensinar música. Ele dava uma nota, ele fazia um acorde, né, me mostrava aquela nota ali, e eu desenhava para ele como era a forma que eu enxergava e a cor. Através disso, ele conseguiu me ensinar a ler partitura, escrever a partitura. Que não é uma coisa tão fácil assim, né? Não é, não é. E através disso, ele treinou o meu ouvido também. Então eu cresci, eu tive um desenvolvimento musical, mas não era uma coisa robótica, como normalmente é para a maioria das pessoas, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é treinar o ouvido, né? Sim. Quando a gente treina o ouvido ele se torna um instrumento de grande auxílio na nossa vida. Por exemplo, um mecânico que treina o seu ouvido, ele sabe perceber qual o defeito do carro só de escutar o barulho desse carro, Sim, né? exatamente. Um ouvido treinado traz pra gente percepções diferenciadas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Uma pessoa que está habituada com a sua própria casa, que sabe ouvir a sua casa, entende o movimento dela ao ouvir qualquer barulho que possa ser diferenciado. Então, Verdade. o nosso ouvido, ele traz, através do som que se emite ao nosso redor, percepções para a nossa vida que são bastante interessantes e muitas vezes úteis, muitas vezes não, na maior parte das vezes úteis no nosso dia a dia, né? Sim, verdade. Bom, você traz à tona algo muito importante. Qual a consciência dessa vibração do som dentro da sua caminhada sacerdotal? Porque hoje você é um sacerdote, hoje você é uma pessoa voltada para a espiritualidade, o que pode até causar muita estranheza a muitas pessoas. Sim, A sua verdade. mudança, a sua transformação, que veio sendo através da espiritualidade, mas que a música acompanhou de alguma forma isso. Até mesmo a sua maneira de tocar, a sua maneira de interagir com o instrumento e com a ação da música, ela vem se transformando nesses últimos anos. Como que é isso dentro de você? É até um pouco difícil de explicar. Quando eu faço um show convencional, na noite, com uma banda, sou contratado por alguma banda, ou então até algum projeto meu, eu estou buscando levar entretenimento para a pessoa, né? E como eu falei anteriormente, num ritual de medicina, por exemplo, eu estou ali na força, né? A gente
né? Quando ele fala de um ritual de medicina, ele está falando sobre um ritual de ayahuasca. Sim. Né? A ayahuasca é uma medicina da terra, uma medicina indígena, que nós utilizamos em alguns rituais dentro da nossa tradição. Na nossa tradição, nós utilizamos a ayahuasca para rituais que são rituais fechados, somente para os membros da tradição e para, eventualmente, um convidado ou outro. Nós utilizamos a medicina da ayahuasca dentro da tradição trívia como um elemento de desenvolvimento espiritual. Mas continue. Então, o que eu estava falando, basicamente num show normal, eu estou tentando levar entretenimento para as pessoas, né? A pessoa tem uma semana difícil de trabalho, tá ali, quer distrair, quer esquecer os problemas, né? Num ritual já é completamente diferente, porque eu também estou na força ali daquele ritual, eu estou sentindo a espiritualidade trabalhando através de mim e é, tem um diferente, mas ao mesmo tempo eu estou utilizando de frequências para tocar as pessoas, né? É completamente diferente. O tipo de show normal é o meu trabalho, né? Paga as minhas contas, estou ali tentando levar entretenimento, mas é algo também que alimenta o ego, né? E num ritual já é completamente diferente. Eu estou ali alimentando a minha alma e tentando levar isso para a pessoa que está ali também. Muito bonito isso, né? É muito importante Sim. a gente perceber que essa música ela pode agir dentro da espiritualidade para conduzir a pessoa a se transportar para outros momentos, para outras energias, para fases energéticas diferentes na Sim. vida, E né? uma coisa que é muito legal também é que depois que eu comecei a trabalhar a espiritualidade com a música, eu consigo levar elementos disso pro meu show normal também, né? Através da leitura, quando eu vejo que uma pessoa está vibrando mais com determinadas músicas, com determinada som ali, mudar o repertório totalmente ali na hora. Isso é um pouco do que eu levei da minha caminhada espiritual para a noite também, sabe? Isso é Bacana muito isso, legal. muito bacana. Bom, e como se manifesta essa consciência no sound healing? É sound healing? Sound Fala? Sound healing. healing. Sound healing é a cura através do som, né? A gente tem várias formas de trabalhar com sound healing. É, tem a musicoterapia, você pode tocar uma música ali para um grupo de pessoas, que é basicamente o que a gente faz nos rituais de medicina, não deixa de ser uma musicoterapia ali. Sim. Mas tem trabalhos que a gente trabalha com frequências específicas, né? O nosso corpo ele tem 70% de água e tem estudos de simática que as pessoas podem procurar, tem muito material disso na internet, que é a vibração, o que a vibração causa na água, né, através do ar também. Então nós trabalhamos com frequências específicas, né? Cada parte do nosso corpo vibra numa frequência, né? E isso envolve os órgãos, os tecidos, a parte líquida do nosso corpo mesmo. Então, nós trabalhamos com essas frequências vibrando ali e isso pode trazer muitos benefícios para a pessoa, sabe? Relaxamento, eliminar o estresse, alinhamento de chakras, né? Que é o que a gente utiliza muito. E dentro disso, acontecem milagres. Claro que o som de healing não pode ser substituir um tratamento médico em determinados casos, mas é um grande auxílio nisso. Eu vou contar para você uma experiência minha com o sound healing que é muito importante. Sim. Eu trabalhei a minha vida inteira na madrugada. Eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava de madrugada nessa empresa. Isso me trouxe um problema posterior que foi uma grande insônia. Como eu trabalhei anos de madrugada, eu não conseguia me manter dormindo de madrugada e acordada durante o dia. Eu tinha que dormir a tarde inteira e me mantinha acordada de madrugada. E isso trazia para mim uma exaustão imensa. Eu trabalho com pessoas, com vidas, e a responsabilidade é muito grande quando você trabalha com a vida humana. E eu, às vezes, me sentia inapta a estar orientando uma pessoa em decorrência do cansaço mental que eu tinha. Sim. E eu passei a escutar um sound healing para dormir. Então, eu comecei a utilizar uma música, e essa música, quantos hertz que ela é?
Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Eu não anotei aqui quantos hertz ela é. Mas ela tem uma. Eu ouço a mesma música Uhum. há 9 anos. Legal. Então eu, às 10h30, 11 horas da noite, eu coloco essa música para tocar. O meu cérebro, ele já sabe que aquele é o momento de desestressar. E aquilo começa a me alinhar, me aprumar. Meus É bem pensamentos provável que deixam. ela seja em 432, É, né? É bem 432. provável. E ela começa a alinhar o meu pensamento, ela começa a alinhar os meus chakras, eu começo a me sentir em mim. É porque durante o dia parece que eu estou um pouco fora da casinha, entendeu? E eu Sim. começo a me organizar e aí eu durmo. Se essa música por algum motivo para, eu acordo. É impressionante. Sim. Se a música ela tem uma A pausa senhora em algum sai da momento, vibração, né? porque o celular desligou, porque aconteceu alguma coisa, eu acordo automaticamente. Então, assim, Sim. e se eu colocar essa música em qualquer momento da minha vida para dormir, o meu cérebro já entende hoje que aquele é o momento de acalmar. Então, eu acalmo. Uhum. Quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito aborrecida, eu já coloco na mesma vibração que aquela música, não é necessariamente aquela mesma música, mas o que ela tem na mesma vibração, eu tenho uma pasta só com músicas naquela mesma Uhum. vibração, para que Sim. eu possa ouvir nos momentos de desgaste, Enquanto o nos seu momentos corpo onde... está vibrando ali, aquela Exatamente. frequência, tem um Exatamente. relaxamento, É né? um estado de reprogramação da mente que esse tipo de som traz para o nosso Sim. inconsciente. As pessoas elas acham que esse tipo de tratamento ele acontece no primeiro momento, mas não, é a persistência, Sim. é a insistência naquela situação é que traz para a gente a possibilidade do nosso organismo entender isso. É como se nós estivéssemos educando a nossa mente e o Exatamente. nosso ouvido a entender que aquela energia ela é benéfica à nossa vida Sim. e o nosso É muito cotidiano. importante também dizer que não é só através do ouvido, é a vibração que ele traz no nosso corpo mesmo. Na Sim, tradição a gente tem um exemplo, né, da minha irmã, da sua filha, a Carol, né? sim. A forma que você ensinou ela a se oralizar, né? É trabalhar com vibração isso também. Sim, as pessoas não sabem, mas eu tenho uma filha, e essa minha filha é deficiente auditiva. Ela nasceu sem os dois ouvidos internos, então ela não tem possibilidade nenhuma nem de ouvir e sequer de falar. Mas eu, como sou uma mulher que sou extremamente persistente, uma pessoa obstinada em tudo aquilo que eu desejo na minha vida, eu quando eu tive a minha filha, eu tinha 16 anos de idade, mas eu já estava na faculdade quando eu tive minha filha. Eu sou uma pessoa um pouco incomum. Então, quando ela nasceu e nós tivemos o diagnóstico de que ela não tinha os ouvidos internos, o médico falou para mim: mãe, a sua filha nunca vai falar. E eu falei: por quê? Ela também tem problema nas cordas vocais? Ele falou: não, mãezinha, você é muito novinha, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu falei: doutor, o senhor que é velho demais para entender a força da minha juventude, a força do amor que eu sinto por ela vai falar. E a minha filha fala absolutamente tudo, fala até demais, entende? É verdade. Mas eu a ensinei a falar através da vibração. E é por isso que eu dou tanto valor à vibração do som. Eu fazia com que ela andasse comigo o dia inteiro com a minha mão na garganta. Ela botava a mão dela na minha garganta. Através da vibração das minhas cordas vocais, ela vibrava igual nas cordas vocais dela. E nós fomos a vida toda trabalhando isso. E a gente tinha assim, um botão seletor de som, porque como ela não ouvia, como ela não ouve, ela não sabia se ela estava falando muito alto ou muito baixo. Então aqui era o seletor de volume. Aqui eu te falava para ela que ela tinha que aumentar e aqui era diminuir. Então eu automaticamente fazia assim no ouvidinho dela e ela sabia que ela tinha que diminuir a voz. Eu fazia assim, ela sabia que ela tinha que aumentar a voz. E assim ela foi aprendendo a falar e ela foi oralizada e hoje ela é uma pessoa que se comunica perfeitamente com as outras pessoas. As pessoas acham que ela é fanha, né? Porque ela tem uma voz gutural, porque o surdo, ele não, como ele não escuta o som, ele não sabe projetar a voz da maneira como deveria. Então ela tem uma voz meio gutural, mas ela fala perfeitamente, não é? Exatamente. Bom,
É bonito pensar que a alma ela se associa a essas frequências energéticas, essas frequências sonoras, né? E que Sim, isso pode ser utilizado em todos os setores da nossa vida, como a gente acabou de falar, o quanto é importante, quanto foi importante, mesmo eu não tendo conhecimento das frequências vibracionais dos sons quando eu tinha 16 anos de idade, mas como a minha percepção, o meu amor fez com que eu entendesse que a vibração da minha garganta poderia fazer com que minha filha surda falasse. Então, é muito importante a gente mostrar que a nossa intuição, inclusive, quando ela é escutada por nós, quando nós conseguimos dar ouvidos a essa intuição, nós conseguimos alcançar coisas inimagináveis na nossa vida. E o sim, impossível, ele não existe, né, Alan? O não, impossível só demora mais a acontecer. Mas se a verdade, gente tiver obstinação, nós conseguimos alcançar todos os objetivos de nossa vida, né? verdade. Bom, então, o que são essas frequências de cura? Como que é esse 432 Hz e como que é esse 528 Hz que eu também utilizo muito nas minhas Sim, reprogramações mentais? muito boa. Eu gosto muito desse assunto. O ouvido humano ele é capaz de compreender de 20 Hz até 20 mil Hz. Dentro disso são muitas frequências que a gente pode trabalhar. A frequência de 432 ela está ligado à frequência que o universo vibra, né? Então, na natureza você encontra vários sons de animais, de mata, de tudo. Você encontra nessa frequência de 432, né? E trabalhar a música nessa frequência é uma coisa que eu descobri bem tarde na minha vida, mas que abriu um mundo para mim, sabe? É, tem um acontecimento na história humana que vale um pouco uma reflexão. Até 1939, as orquestras afinavam os instrumentos em 432 Hz, né? Isso traz uma calma, a gente recebe a música de uma forma diferente, né? Em 1939, foi feita uma proposta para padronizar a afinação das orquestras, dos instrumentos em 440, né? E até hoje é utilizado essa frequência. Hoje em dia não tanto, porque a gente tem uma liberdade maior para produzir uma música, para gravar, então cada músico escolhe a frequência que pode usar, né? Mas essa padronização veio e existem teorias conspiratórias, eu não estou aqui levantando bandeira de nada, né? Lógico que não, mas que essa padronização para 440 foi para gerar uma tensão. Em estudo de simática, nós podemos observar a Que foi vibração. justamente na época da guerra, né? Exatamente, exatamente. E tem estudo de simática, que qualquer um pode achar no YouTube, no Google, sobre como que a frequência vibra numa água, por exemplo, sabe? E é comprovado que essa tensão de 440 gera uma tensão maior, sabe? As teorias dizem que era para deixar a população mais ansiosa, mais manipulável, né? Mas, independente disso, o som vibra na gente. Então, se você procurar uma música que foi gravada em 432, ela vai soar. Eu prefiro compor afinando meus instrumentos nessa frequência. O meu método de compor muda quando usa essa Você frequência, sabe qual sabe? é o tipo de frequência que é utilizada, por exemplo, no funk? No funk, eu não sei com exatidão. Eu não sei com exatidão. Eu vou Mas, contar uma coisa para você interessante. Eu conheço uma pessoa que ouvia funk dioturnamente sim. e que vivia o mundo do funk. E em Uhum, algum momento eu apresentei a essa pessoa reprogramações mentais que estavam em 432 Hz. Ao sim. ouvir, ao colocar um fone no ouvido com 432 Hz, a pessoa tinha ânsia de vômito. O sistema dela não A estava mente dela estava acostumada. tão condicionada Sim. àquele padrão vibratório que ela não Uhum, conseguia ouvir isso dessa forma. sim. Hoje a pessoa ouve sem ter essa percepção de que está ouvindo. Né? Uhum, Mas era muito claro o mal-estar que a pessoa tinha ao ouvir algo que era tão sublime, entende? sim, sim.
Interessante, né? Muito interessante isso. Eu não sei qual a exatidão, assim, mas não é pelo estilo em si, não é pela frequência em si, é o padrão vibratório da pessoa mesmo, sabe? Mas você acha que as músicas que nós ouvimos, elas afetam a vibração e o nosso corpo emocional? Com certeza, com certeza. E de formas diferentes. Por exemplo, o estilo de música que eu gosto pode não ser benéfico para a senhora, por exemplo, sabe? Eu gosto de ouvir um som mais pesado, mas isso porque eu cresci ouvindo solos de guitarra, porque eu queria ser guitarrista, eu queria, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma banda que eu gosto muito. Hoje em dia eu já não escuto mais tanto, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, tendo outros gostos. Mas eu fui num show do Iron Maiden quando eu tinha 19 anos. E eu chorava, me arrepiava. Eu me arrepio até hoje de lembrar disso. E eu chorava vendo aquele show, né? E um amigo meu, que era pagodeiro, foi nesse show comigo e ele estava rindo de mim. E no aniversário dele, ele me chamou para ir no show do Thiaguinho, e eu fui. E ele estava chorando vendo o Negão cantando. Ótimo, entendeu? Porque eu acho que é muito isso, né? A música fala com a gente de acordo com a memória que ela resgata pra gente, Sim. né? O heavy metal tem esse efeito nostálgico na minha vida porque eu cresci vivendo isso, né? Mas eu sei que esse estilo pode desagradar uma pessoa e abaixar a vibração da outra pessoa. E isso vai além do gosto, do hábito. Sim. Eu sou uma teóloga e dentro dos meus estudos eu estudei algumas religiões e dentro dessas religiões, dentro da faculdade de teologia, a gente estuda música. Uhum. E o que é muito importante de algumas religiões que falam sobre a qualidade da música que você escuta. A qualidade da música que você escuta, ela define o seu pensamento e o seu ser. Então, se eu ouço músicas que depreciam, por exemplo, a imagem do feminino, que depreciam, que colocam a mulher como objeto, que fazem com que incentivam a violência. Isso também traz para dentro da minha consciência uma naturalização dessa situação, Exatamente. fazendo com que eu aceite abusos, relações tóxicas, violências domésticas ou não, entende? Então, várias religiões falam sobre esse tema. Por exemplo, os evangélicos dizem que você não pode escutar a música do mundo porque... Mas tem cada música evangélica que está fora do padrão também. Sim. Mas estão relacionados não só ao que você escuta, mas o que você vê. Né? E a gente vê isso através da cromoterapia, assim como da terapia do som. A gente vem vendo que quanto mais você apura os seus ouvidos a músicas melhores, que nós estamos falando não sobre a letra, nós estamos falando sobre o padrão vibracional da música também, você vai ali evoluindo o contexto da sua energia. Né? É uma questão cultural também, né? Eu acho que um tipo de música que vai emocionar um japonês, um asiático, pode não ser o que vai tocar um brasileiro. E vice-versa. Isso tem a ver com a cultura, com a tradição, com tudo, né? Exatamente. Muitas pessoas podem achar, por exemplo, a música do Nordeste brega, mas ela é rica de um teor cultural gigante, né? Sim. Ela é riquíssima, mas algumas pessoas podem não considerar elas uma música bacana, uma música legal, mas isso não é Não é tirar o mérito. Não é tirar o mérito. Não existe música boa ou ruim. É importante a gente saber, a gente conseguir ouvir aquele som e o que isso traz dentro da gente. Se traz uma paz, se te desconecta daquele ambiente onde você está. Eu acho que o importante é saber reconhecer isso. O que aquele som que você está ouvindo faz dentro de você. E você sente diferença em tocar numa rave, tocar num show e tocar dentro de um ritual? Muita diferença. Eu a vida inteira eu toquei em bandas, né? Eu sou um músico de pegar um instrumento, fazer o som orgânico. Mas teve uma fase que eu comecei a me interessar por música eletrônica. E foi muito legal, porque isso agregou no meu trabalho com bandas também. Porque eu ia pra rave tocar e na rave você tem outra concepção de música. Né? E ali dentro da rave eu conseguia, por ser música eletrônica, eu conseguia inserir frequências na minha música ali.
sabe? A fim de atingir o público. Então, você está vendo que uma música, a galera está dançando, está todo mundo animado, e de repente você vai trocar de música e não bate muito bem. Então você aprende a fazer uma leitura do ambiente que você está, de como aquilo está funcionando, para ir alterando o seu repertório ali na hora mesmo, sabe? E isso trouxe essa vivência para mim. Já no ritual é completamente diferente, né? Às vezes, num ritual, eu não sei nem o que eu vou tocar na hora ali. Porque realmente a gente está sendo usado pela A não espiritualidade. ser quando a gente tem Isso uma é banda dentro vibração. do ritual, como a gente já teve, né? Sim, mas aí é outro nicho, né? Vamos dizer assim. Porque no ritual você vai tocar, a espiritualidade está te usando. Então você pode ter um objetivo de chegar ali, tocar tais músicas no ritual, chegar ali, não nada daquilo acontecer. Você tocar uma música, a espiritualidade tomar conta de tudo e não ter mais música, que é o que acontece com a gente, Sim. né? Bom, há sons que conectam e sons que nos dispersam. Você sabe reconhecer, como reconhece-se essa diferença? Como que a gente reconhece a diferença de um som que dispersa a nossa mente e de um som que nos conecta a algum tipo de situação? Acho que isso é muito individual também. De acordo com o que nem eu estava falando, eu fui num show quando eu tinha 19 anos e até hoje, quando eu escuto o som dessa banda, eu tenho esse efeito nostálgico daquilo ali, mas esse tipo de som pode não ser agradável pro meu amigo, por exemplo, né? Sim. Então, acho que isso é muito individual também, sabe? E você Você acha... saber reconhecer o som que está te agradando, que está te fazendo bem, que não está, o que te leva a ter uma certa paz ou agressividade, você tem que saber identificar o que esse som está fazendo em você, né? E você acha que a música ela pode ser uma oração coletiva, assim como a música também pode ser um chamado coletivo para algum tipo de situação? Totalmente, totalmente. A música é a linguagem da alma, né? Ela Sim. está além de idiomas, de crenças, de tudo, né? Então, com certeza traz isso, sim. E como você falou, com relação àquele período de 1939, onde foi mudada a frequência das músicas, né? Isso também é uma resposta para essa pergunta, né? Verdade, verdade. Bom, vamos agora vivenciar o som. O Alan vai tocar aí um mantra de Ganesha e nós vamos aqui trazer, não sei se vai ser uma experiência agradável ou não para vocês, porque eu vou estar cantando. Eu tenho certeza então que vai. Vamos ver. Então, a minha voz já está aquecida aqui, que já estamos falando há algum tempo, né? Sharanaganesha Sharanaganesha Om Ganganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Om Sharanaganesha Om Sharanaganesha Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Om Sharanaganesha Om Sharanaganesha Om Ganapataye Namaha Om
Ganapataye Namaha Om. De vez em quando a gente dá umas... Nada ensaiado, gente. Nada ensaiado mesmo. Mas a gente já ensaiou muito essa música no passado, porque nós fazíamos um ritual onde a gente tinha uma banda, e aí onde a gente tocava não só esse mantra, mas vários outros mantras, para trazer essa conexão energética com a música e com a vibração espiritual, para que as pessoas pudessem entrar em transes ainda mais profundos dentro das suas meditações e dentro dessa conexão que a espiritualidade traz entre o homem, a música e a energia vibracional. Muito importante, assim, a gente está aqui falando sobre esse tema, que é um tema que vem trazendo para a gente um grande crescimento, um grande desenvolvimento. O som é a primeira linguagem do universo, né? E antes da palavra havia o ritmo, né? E o ritmo, ele é uma lei, e essa lei, ela vibra e rege muitas forças espirituais. E um dia desses nós vamos estar falando aqui sobre as leis herméticas, no qual o Alan vai estar também conosco para poder falar. Temos 7 leis herméticas que são importantíssimas para o desenvolvimento espiritual e também para o desenvolvimento pessoal. Agradeço imensamente a vocês por esse momento, por estarem aqui acompanhando o nosso podcast, que vem cada dia mais sendo desenvolvido por nós de uma maneira muito carinhosa. Eu espero que eu esteja alcançando vocês de uma maneira benéfica e que vocês estejam gostando daquilo que estamos apresentando a vocês. Quero agradecer a Alain por a presença aqui nesse dia tão agradável. Quero agradecer ao Estúdio Realize por nos proporcionar esse momento importante aqui, né, e de estar patrocinando também esse podcast, um momento de grande realização para a gente. E a todos os meus patrocinadores, gratidão. E a vocês que estão aqui, porque sem vocês a gente não tinha motivo para estar aqui também. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio.